Agroverdades. Apoio Agrominas e Grupo J. Mito. Olá, amigos do Agroverdades. Inicialmente, como sempre, gostaria de agradecer a participação de todos, pedir que vocês ajudem a divulgar o canal, que se inscrevam, que dêem um like, para que a gente possa estar tornando o canal cada vez mais visível nas redes sociais. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que a gente tem trabalhado nesse tema há bastante tempo, que é o aproveitamento dos machos de origem leiteira para a produção de carne, ou seja, a criação, recria e terminação de bezerros oriundos de rebanho de produção de leite para produção de carne. Os números que nós temos no Brasil, eles são extremamente interessantes. O Brasil hoje estima-se que sejam ordenhadas em torno de 20 milhões de vacas para a produção de leite. Desses 20 milhões de vacas que são ordenhadas anualmente, se nós assumirmos que 50% das crias são do sexo masculino e 50% são do sexo feminino, a gente teria algo em torno de 10 milhões de machos de origem leiteira sendo produzidos a cada ano. Mas nós vamos ser um pouco mais pessimistas e vamos estimar que apenas 80% desses bezerros sobrevivam. A gente teria o número de 8 milhões de bezerros, de machos, filhos de vacas leiteiras, anualmente no Brasil. E aí o que a gente gostaria de passar para as pessoas e explicar é o seguinte: o que representa esses 8 milhões de bezerros, tá, que nascem a cada ano no Brasil? Bom, se nós assumirmos que esses 8 milhões de bezerros nascidos, que eles sejam abatidos, que eles sejam criados, recriados e terminados para serem abatidos com um peso de 17 arrobas, nós teríamos o quê? 8 milhões vezes 17 arrobas, nós teríamos um total, um potencial para produzir 136 milhões de arrobas todo o ano. Se nós pegarmos essas 136 milhões de arrobas e nós transformarmos em quilogramas de carcaça e posteriormente em toneladas de carcaça, nós teríamos algo em torno de 2 milhões de toneladas de carcaça bovinas que a gente poderia produzir anualmente, tá? Anualmente no Brasil. Isso é aproximadamente o que o Brasil exporta todo ano. Mas a gente gostaria de ir além para mostrar mais alguma coisa. Se nós pegarmos esses 136 milhões de arrobas, tá, e vendermos a um preço de hoje, a R$200 a arroba, a gente geraria uma receita bruta de 27 bilhões de reais. Esse dinheiro, ele vem sendo praticamente sendo jogado fora, ou quando não é jogado fora, mas aproveitado de uma forma extremamente ineficiente. Se nós então pegarmos esses 27 bilhões de reais gerados com produção de carne, tá? Transformarmos, dividirmos por 1,3, que é o preço médio do litro de leite, nós teríamos algo em torno de equivalente a 20,7 bilhões de litros de leite. Transformando a carne, que vai ser comercializada em leite, isso corresponderia a 20,7 bilhões de litros de leite, que é aproximadamente 60% da produção anual do Brasil, que vai estar variando aí de 35 até 36 bilhões de litros de leite por ano. Então,
o aproveitamento do macho leiteiro, afora a questão do bem-estar animal, que nós não podemos fugir, que cada vez que se fala, quando se vai falar mal do leite, se fala, diz que os bezerros são sacrificados logo após o nascimento, uma série de polêmicas que são criadas, mas são criadas que, se a gente for analisar, poderia ser evitado e mostrado o quanto de proteína animal que isso poderia gerar se esses machos fossem aproveitados, e nós temos tecnologias para isso, e é o que nós vamos mostrar hoje aqui nesse AgroVerdades. Nós já falamos o quê? Que uma questão é você aproveitar esses machos para diminuir essas polêmicas que são criadas em função de se abater esses animais após o nascimento. E a outra, gente, é uma questão ambiental. Se nós pegarmos, o Brasil produz, em média, 4 arrobas por hectare ano. 4 arrobas de carcaça bovina por hectare ano. Se nós aproveitarmos todos esses machos, se nós pegarmos, então, as 136 milhões de arrobas que podem ser produzidas através do aproveitamento do macho de origem leiteira, a gente teria o equivalente a 34 milhões de hectares. Então, o aproveitamento desse macho leiteiro, ele corresponde, você precisaria de ter uma área de 34 milhões de hectares para produzir esses animais. Um outro aspecto importante é a questão de quantas matrizes de corte, de vacas de corte, eu precisaria para gerar esses 8 milhões de bezerros. A gente estima uma estimativa aí por alto, né, com base nos dados da Pecuária Nacional, é que para a gente gerar 8 milhões de bezerros, a gente precisaria de ter em torno de 12 milhões de vacas de corte, sem contar as categorias, que são as novilhas de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, dependendo da eficiência desse sistema. Então, o aproveitamento do macho leiteiro, ele tem um efeito que a gente chama de poupa-terra muito grande. Você aproveitar os machos de origem leiteira para a produção de carne é você diminuir essa produção horizontal da pecuária de corte. E aí vem aquela pergunta de se tem nesses números, por que é que nós não aproveitamos, tá? Esses machos oriundos das vacas leiteiras para a produção de carne. O primeiro aspecto é que o produtor, ele acha caro, né, que esse bezerro ele vai consumir o produto que gera renda para ele. Esse bezerro, pelo menos até ali de 42 até 56 dias, dependendo do sistema de criação, esse bezerro vai demandar o quê? Leite. E leite é o produto de venda da maioria das fazendas. E as pessoas não se arriscam a trabalhar com esses animais, porque às vezes ele cria esse bezerro, não se tem uma produção de carne organizada a partir desses bezerros, e o preço não remunera a estrutura que eu teria que ter de mão de obra, de estrutura física, em busca de compradores para esses animais. E, de uma maneira geral, existe um grande mito no Brasil de que esses animais são animais que apresentam uma baixa eficiência para produzir carne. E nós vamos mostrar aqui hoje que isso é um grande mito. Os animais de origem leiteira, nós não podemos vir aqui dizer para vocês que ele é igual um Angus, que ele é igual um Nelore, mas ele é um animal perfeitamente possível de se trabalhar e perfeitamente possível de se obter carne de qualidade a partir desses animais. No Brasil,
Hoje, nós temos duas situações. As grandes fazendas com vacas altamente especializadas, que essas fazendas, elas às vezes sacrificam esse bezerro logo após o nascimento. E isso vem gerando uma imagem, às vezes, muito ruim para o setor, tá? De você abater o animal após o nascimento. Outras que faz a chamada ordenha com bezerro ao pé, eu digo o seguinte, esses bezerros, eles são usados como fonte de oxitocina. Por que eu falo que é fonte de oxitocina? Não que ele vá produzir oxitocina, mas a vaca, ela é uma vaca que tem um grau, uma genética com um percentual de genes zebuínos maiores, né? E ela não se adapta à ordenha sem a presença do bezerro. Então esse bezerro, ele é usado apenas para fazer com que a vaca tenha aquela descarga de oxitocina que provoque a ejeção do leite. Então eu uso nas minhas aulas como brincadeira, que isso aqui é a oxitocina ambulante. A função desse bezerro é só isso. Ele é mantido vivo para que a vaca, vendo aquele bezerro, ela desça o leite para que seja ordenhada. Vocês estão vendo aí nas fotos, né, que nós estamos passando para vocês, as condições sofríveis desses animais. Cada vez mais, o aproveitamento desses machos, a criação desses animais, além de ela de não criar esses bezerros de uma forma adequada, ser um prejuízo, ser uma perda de dinheiro, isso tem um apelo negativo péssimo para a cadeia produtiva do leite. Então nós temos inúmeras razões para que a gente passe a aproveitar esses animais de uma forma mais eficiente. Bom, e aí então, que é o nosso objetivo principal aqui, é discutir sobre a possibilidade da gente aproveitar esses animais. Ao longo dos anos, né, aqui na Universidade Federal do Tocantins, em parceria com empresas privadas, nós temos buscado aí soluções para um melhor aproveitamento desses animais. Nós começamos, o primeiro ponto foi avaliar a possibilidade da fase de cria desses animais. Então nós trabalhamos testando, a gente trabalha com um fornecimento de leite, o que nós testamos de em torno de 8% do peso vivo dos animais, essa de 8% até 10%, essa quantidade de leite sendo fixa até 49 ou 56 dias de idade. Fizemos alguns trabalhos onde, ao invés de utilizarmos o leite, nós utilizamos aí os chamados sucedâneos do leite. Em todos os trabalhos que nós fizemos, quando a gente joga dentro de um custo de produção total, isso foi viável e nós vamos explicar mais para frente. O grande problema que nós temos para a criação desses bezerros é que ainda não há um interesse da cadeia produtiva da carne de absorver esses animais. Ao contrário, o Brasil é o único país do mundo que ainda sacrifica um bezerro de alta qualidade após o nascimento, porque não é viável economicamente. Ou melhor, não se convenceram da viabilidade do aproveitamento desse animal para a carne. O primeiro trabalho que nós fizemos, fazendo avaliação desde o nascimento, foi um trabalho onde nós testamos um núcleo peletizado adicionado ao milho grão inteiro ou moído, ou a substituir o núcleo peletizado mais
o milho, uma mistura de milho mais casca de soja, onde era 40% da mistura total da dieta, dessa ração, era composto de casca de soja. A ideia era testar o tipo de processamento, né, inteiro ou moído, e a inclusão de 40% de casca de soja para esses bezerros. A gente chama atenção que mesmo o milho inteiro, mais o núcleo, ele foi oferecido a partir da primeira semana de vida. E esses animais apresentaram, em média, não houve diferença entre nenhum dos tratamentos, né? E com a média de ganho de peso de 560 gramas do nascimento à desmama aos 56 dias de idade. A gente chama atenção que, em média, considerando o custo do milho, tá? E o custo da casca de soja, mais o núcleo, que obviamente que pode variar de região para região, mas esses bezerros, aos 56 dias, eles estavam com um peso algo em torno de 70 quilos de peso vivo. Se nós pegarmos, dividirmos 70 quilos, tá? Nós transformarmos em arroba, nós vamos ter em torno desses bezerros pesando 2,3 arrobas. O custo com alimentação desses animais foi algo em torno de R$340. Se nós pegarmos, então, R$340, dividimos por 2,3 arrobas, nós teremos um custo por arroba de R$147, que nós temos que entender que é um custo muito barato hoje em dia para um bezerro para produção de carne. A gente tem arroba de animais aí acima de R$250, lógico, com variações de região para região. Após a fase de cria, os animais passaram por um período de adaptação, que eles foram levados para baias individuais, e nós aplicamos as mesmas dietas. A dieta 1, o núcleo peletizado, mais milho grão inteiro e casca de soja. A segunda dieta, o núcleo peletizado e o milho, sem inclusão de casca de soja. A dieta 3, milho, no caso, moído, núcleo peletizado e casca de soja. A dieta 4, o núcleo peletizado e o milho moído, completando aí os 100%. Testamos as 4 dietas, tá? E o que nós observamos? No final, ao abate, esses animais apresentavam um peso vivo médio de 227 quilogramas, não houve diferença entre os tratamentos, tá? Um ganho médio diário, também não houve diferença entre o ganho médio diário dos animais, um ganho médio diário de 1,345 kg. Esses animais foram abatidos, apresentaram uma carcaça de 175 quilos, que correspondem a 11,6 arrobas na carcaça, com um rendimento que para nós foi uma grande surpresa. Pessoal criticando muito que esses animais não apresentavam um bom rendimento de carcaça, mas esses animais apresentaram um rendimento de 55,2% de rendimento de carcaça. Pelos animais ainda estarem numa fase muito jovem, esses animais, o que aconteceu? Esses animais, eles ainda não atingiram aquela espessura de gordura mínima, mas ficando bastante próxima, o mínimo que os frigoríficos exigem, de 3 milímetros de gordura subcutânea, esses animais, na média, atingiram 2,52
milímetros de gordura subcutânea. As outras características boas da carne, mas o que mais chamou a atenção, que mais se destacou nesse trabalho foi o quê? Foi a chamada força de cisalhamento, que é aquela força que se imprime para cortar um cilindro de carne, né, pré-cozida de 1 centímetro de diâmetro. Foi, em média, não houve também diferença entre os tratamentos e uma força de 2,7 kg por centímetro quadrado, né, desses cilindros. O que é uma carne classificada como extremamente macia, tá? Extremamente macia. De todos os experimentos que nós fizemos, já fizemos experimentos com novilhas Nelore, com novilhas Nelore Angus, com animais cruzados leiteiros com a idade mais avançada, Nelore com a idade mais avançada, macho inteiro, macho castrado, tudo em média acima de 6,5, 7 kg força por centímetro quadrado, mostrando que esses animais produzem uma carne extremamente macia. Bom, aí a pergunta que se faz é: e a viabilidade econômica para esses materiais, para se produzir esses bezerros? Hoje, do preço que bezerro está, o custo máximo de uma arroba produzida com esses animais confinados 100% do tempo, tá? A gente consegue produzir uma arroba desses animais abaixo de R$130 o custo de produção, incluindo já mão de obra. Então, o que a gente gostaria de chamar, nós estamos apresentando apenas um dado, vamos apresentar logo em seguida outro material, é que nunca foi tão viável e tão interessante o aproveitamento desses machos de origem leiteira. A dúvida que a gente tinha era qual a idade de abate? Ou vale a pena dar essa dieta de 100% de concentrado? Vale a pena dar essa dieta para os animais à vontade? E se a gente fizesse uma restrição? Também testamos. Nós testamos o abate dos animais aos 8 meses de idade e aos 10 meses de idade. E testamos 1,8% do peso vivo dos animais na forma dessa dieta, desse concentrado, ou à vontade. Uma coisa que chama atenção é o seguinte, que embora as pessoas sejam tentadas a usar menos concentrado, visando, minimizar o custo de produção, o que ocorre é exatamente o contrário. Quanto mais você restringe a ingestão de concentrado, mais caro sai o custo do quilo vivo produzido. E além do mais, uma coisa que é um alerta que a gente faz para os produtores, quando você restringe esse alimento, esses animais consomem esse concentrado muito rapidamente, passa um período longo sem se alimentar, no outro dia, quando fornece, ele ingere com uma avidez muito grande e nós tivemos problemas de timpanismo nesses animais que tinham alimentação restrita. Os animais que tinham alimento o tempo inteiro não apresentam nenhum problema de distúrbio digestivo, mas com restrição, quem for fazer restrição tem que dividir o trato aí em pelo menos 3 vezes por dia. Mas, ou seja, o que nós observamos? Que tratar o animal por mais tempo, 10 meses, e com alimentação à vontade, você tem melhores respostas. Ao longo dos últimos anos, nós desenvolvemos outros trabalhos. Para não ficar cansativo, não ficar repetitivo, nós vamos apenas concluir dizendo:
A viabilidade econômica de se aproveitar o macho leiteiro, ela sempre existiu. Mas hoje, com o preço do bezerro de corte num patamar extremamente elevado, é muito, mas muito viável aproveitar esse macho leiteiro. O que a gente tem trabalhado é, em média, quando um arroba, tá? Um arroba que você vende, um arroba desse bezerro, quando uma arroba vendida, né, cobrir o preço de 3,6 sacas de milho, você empata no que você, o custo de produção com o que você recebe. A partir de 3,6 sacas, você começa a ter uma lucratividade maior. Se nós trabalharmos hoje com um arroba de R$200 e uma saca de milho a R$40, nós vamos comprar 5 sacas de milho. É muito dinheiro que dá para tirar. É coisa de acima de R$200 livre por animal. A partir do mês de fevereiro, nós estaremos disponibilizando aqui no AgroVerdade uma planilha mais completa, onde você vai colocar o preço da arroba que você vai vender, o preço do leite, o preço do milho, o preço do núcleo, e você vai estimar o custo da alimentação desses animais e, obviamente, ter uma possibilidade de ter uma noção do custo de produção desses bezerros. Nunca nós tivemos uma viabilidade tão clara, tá, e óbvia como nós temos hoje para se produzir, se aproveitar esses machos de origem leiteira. Todos os trabalhos de qualidade de carne carnes que é extremamente macia, com bom aspecto, e nós não vamos entrar em detalhes, mas a carne desses bezerros, o perfil de ácidos graxos da carne desses bezerros é dentro do que se deseja em termos de ômega 3 e ômega 6, tá? Mas nós não vamos, obviamente, descer nesses detalhes, porque não é o caso. Aqui agora, para encerrar, nós vamos mostrar um livro que nós produzimos, editamos com vários autores, tá? Vocês estão vendo aí o livro. Esse livro, ele está em PDF, todo mundo pode baixar e tem várias informações sobre o aproveitamento do macho de origem leiteira para a produção de carne. Esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. AgroVerdades, apoio Agrominas e Grupo J. Demito.